Sejam todos muito bem-vindos para mais um 880 Entrevistas. Meu nome é André, como você está, Denis? Eu tô muito bem, e tu como é que tá? Eu estou excelente, um ótimo final de semana, tive muito bom aí. Como é que você está, Luan? Estou maravilhosamente bem. Você não está bem hoje, você está? Não, eu estou excelente. Cara, eu tô muito feliz porque eu, agora de verdade, depois do Denis catar aqui em abril, eu falei que minha casa tava quase pronta, agora realmente... Tá ficando pronto. Agora só falta duas coisas e fechou. E vai se mudar daí. Mais 4 meses pra botar uma maçaneta na porta. 2022 o Luan se muda. Não, comecei hoje, coloquei já no banheiro, os lustres já coloquei. Parabéns, Luan. Não, parabéns, evoluindo. Não, a próxima entrevista que vai ser em 2022, eu vou estar preparadíssimo, morando em casa. Nesta semana nós temos a honra de receber aqui umas das que foram minhas professoras na faculdade, no curso de Ciências Contábeis da UX, a Sinara Jarozinski, acertei a pronúncia? Jarozeski. Jarozeski. Qual a origem do teu sobrenome? Polonesa. É polonesa, é difícil falar polonesa. Eu ainda não cheguei nesse nível de Nem fluência. eu. Enfim, ela é professora já há muito tempo, contadora de... Quantos anos na profissão, Sinara, você já tá? Então, né, eu comecei a trabalhar em 92. Acho que vocês aqui estavam nos planos, né, do papai e da mamãe. Eu tinha recém-nascido. Então, Eu não tava no plano, minha mãe foi acidental. Então já fazem 28 anos, fez dia 19 de novembro que eu trabalho, né, mas na profissão desde 97. Então já faz 23. Já é uma cancha, né? Nossa, é muito tempo na profissão. E desde lá, assim, o que tu sente da contabilidade, assim, as tuas vontades, assim, que tu consegue perceber que foi evoluindo com o tempo, assim? Bom, quando eu comecei não tinha computador, né, galera? Então a gente fazia tudo na máquina de escrever, né? Era tudo manual mesmo. Evoluiu demais. Hoje a gente nem cogita, a máquina de escrever virou artigo de museu, não tem mais, né? Não, e quem tinha era diferencial, assim, eu acho, né? Não era todo mundo que tinha. Diploma de curso de datilografia. Eu ainda Pois tenho é, o meu lá tinha em essa casa. parada aí que... Fazia curso de datilografia pra... Datilografia é rápido. só aquelas de ficar apertando a tecla certa com o dedo certo, né? Isso. E depois fazia faturamento na máquina de escrever, fazia ficha razão na máquina de escrever, livros na máquina de escrever, era tudo na máquina de escrever, Nossa. né? Porque os primeiros computadores aí era só artigo de luxo, né? Sim, não tinha, né? Eu vejo que existia muito livro também, né? O pessoal fazia tudo nos livros, aqueles livros gigantes. Exato, aí os primeiros prensados a gelatina, né? O Nossa. autocopiativos era um luxo. O que é isso? Tu como falar português, né? O autocopiativo era aquele que era carbonado, né? Então não precisava pôr o carbono, ele já vinha carbonado. Então quando escrevia na primeira, passava na segunda, né? Faz todo Claro, sentido. Nossa, não era top. maravilhoso daí. Hoje, nossa. Você é de Caxias mesmo? Então, não, eu sou de Bento, né? Como os meus colegas me chamam lá no escritório, né? De bentança, né? Mas aí a minha resposta é sempre assim, tiveram que ir a Bento buscar alguém para vir aqui ensinar vocês, né? Porque a piada, que Bento é uma cidade ao lado de Caxias, a piada que fizeram um prédio de 3 andares em Caxias, acabou o sol de Bento. Tá, eu vou desconsiderar essa. Mas daí então viveu quanto tempo lá, Sinara? Fiquei lá até os 25 anos e depois eu vim para Caxias em fevereiro de 2003. Aí eu fiquei por aqui já tô aí há 17 anos em Caxias. Aí eu tinha, né, na verdade, sempre trabalhei aí um pouco na profissão, ou ligada na profissão. E depois, então, quando eu vim para cá, eu fiz pós-graduação, me formei, daí já vim formada, daí me formei em pós-graduação, daí fui trabalhar, vim para cá para trabalhar. Porque Bento é uma cidade hoje muito turística, Sim. mas na época muito moveleira e muito alimentícia. Sim. E aí o moveleiro eu sempre estava balançando, né? Então não se tinha muita oportunidade de trabalho. Aí todo mundo dizia, Caxias, então, né? E eu namorava um cara na época, né? Daí eu já aproveitei o embalo e vim, mas não vim morar com ele. Só juntou os pontos e já ligou. Não. Ele na casa dele, eu na minha. Depois não deu certo, né? Mas era um sonho teu trabalhar nessa parte de contabilidade, já assim, desde nova? Ou tu não sabia exatamente quando Qual eram era os planos iniciais, assim? O meu sonho, e eu vou dizer pra vocês que eu nem sei se eu vou morrer sem realizar ele, porque eu tenho muita vontade, não sei se vou ter paciência, era ser engenheira química. Engenheira química. Eu amava a tabela periódica. Não, só coisa fácil. Só coisa... Só álgebra, um negócio... Eu sabia aquela tabela periódica de trás para frente. Então eu fui fazer o vestibular em Santa Maria para engenharia química. E não deu, obviamente, porque eu trabalhava de dia e estudava de noite, né? Então não teve como me preparar bem para isso. Sim, não teve estrutura legal para chegar lá. E também não tinha grana, né? Vamos ser honestos, não Sim. tinha grana.
Aí eu fui fazer administração na Unicinos, na época. Fiz vestibular, passei na Unicinos. E aí um dia, eu trabalhava já no escritório contábil, em 97, e aí o dono do escritório chegou para mim e disse assim, vem cá, teu pai tem empresa? Eu disse, não, meu pai não tem empresa, meu pai é um funcionário assalariado. Então não dá para fazer administração, ele disse para mim. Né? Tu tem que fazer contábeis. Claro, era a intenção dele, porque eu já trabalhava lá, né? Sim. Aí eu troquei o curso, fui fazer ciências contábeis, e aí gostei da coisa. De lá para cá, na verdade, eu nunca fiquei sem a minha carteira assinada, né? Eu sou uma eterna funcionária. Então, assim, o tempo que eu devo ter ficado foi um mês, um pouco mais de um mês. E aí migrei para contabilidade e tô ali, né? Até hoje. Depois eu resolvi pensar na minha aposentadoria e daí eu disse assim, bom, então eu vou fazer um mestrado agora porque eu quero ser professora. E eu quero ensinar o que eu sei para gurizada, né? E aí eu fiz um mestrado, iniciei o mestrado em 2010, em 2012 eu me formei e aí eu já tinha entrado na UX lá em 2010, né, como professora. E tô lá, 10 anos, né, até hoje. Foi professora do André, né? Foi. Foi. Em duas, né, Não, André? foi duas. Não, é engraçado que assim, porque a UX ela é um eterno, como é que eu vou dizer assim, é muito boato, sabe? Tu tá ali no bloco de contábeis, assim, o pessoal vai correndo pelos corredores as notícias, né, que vai acontecendo. E daí sempre tinha os professores que metiam medo em todo mundo, que, meu Deus, né, assim, é os piores pessoas do mundo, né? Daí o que eu pensei, olha, é a minha tática, né? Vou pegar as cadeiras da Sinara, as duas no mesmo semestre, que daí eu me livro da Sinara pro resto da vida. Galera Pro brava. resto da vida. Não, porque... Ou seja, todo o mundo André falava. entregando a fofoca dos corredores agora. Agora eu entreguei uma galera. E daí eu fazia na segunda e na quinta as cadeiras que eu fazia com a Sinara. E era bem legal. Daí na segunda era uma questão de análise, que é muito mais interpretar os números necessariamente, entender o impacto dos números na contabilidade, assim, sabe? Ah, por que aquele valor tá dando tal lucro, tá impactando aonde no caixa? Daí tu vai fazendo um monte de ligações. E na quinta-feira é estratégica, né? Estratégica, só que o problema de fazer duas cadeiras com a Sinara no mesmo semestre é que é muito pegado, as cadeiras dela eram difíceis, porque tem muitos professores que não cobram tanto, mas ela sempre foi muito de exigir e querer que tu aprenda bastante, sabe? Então foi bem legal. Não sei pra ela como professora, mas pra mim como aluno foi muito legal. Eu como professora e como contadora, né, como é que eu vou dizer para vocês, ser contadora para mim é uma realização, porque eu gosto muito. Sim. E o meu chão assim é olhar para aquela demonstração contábil, bater o olho e dizer, opa, tem problema aqui, né? E a questão do professor, então, é justamente ver o olho do aluno brilhar, porque ele te olha e ele quer chegar ali no teu nível de conhecimento ou te ultrapassar. Claro que não são todos, né? Mas tem uma grande maioria que se inspira muito na gente. E aí e aí comecei a dar aula na graduação e dou cursos de extensão e ontem estava em sala de aula de pós-graduação. Então, vai indo, vão surgindo oportunidades. Isso é para vocês verem como a gente está crescendo esse ano, né? A gente conseguiu achar um horário na agenda da Sinara para poder se dispor de estar aqui. Tu vê como a gente é importante, né? Não é fácil. Mas no domingo eu também Tu me comentou uma vez que a cadeira que tu mais gosta de dar aula é controladoria, né? Controladoria é meu coração. Fala um pouquinho sobre a controladoria, então, vamos lá. Porque eu sou leigo, né? Não tô por entendendo. Então vamos lá, agora vai entrar a Sinara professora agora, vamos lá. Ai, Jesus. O André Não, falou, é só um resumo. o André falou controladoria, eu achei que ela ia controlar a gente. Agora vocês vão... Não chega nesse nível. Então, a controladoria, até ontem eu estava em sala de aula com uma disciplina de controladoria estratégica para análise estratégica de custos, que era uma especialização, né, que professores aí, colegas meus, eles coordenam. O que é a controladoria? A controladoria sai da zona de conforto da contabilidade. Né? Então, aquele débito e crédito, beleza, né? Tá. Tô devendo os dois. Sabe que eu tenho uma que está no crédito. Então, sai daí. Tu tens que sair da caixa, sair da tua zona de conforto e começar a olhar a empresa numa perspectiva completamente diferente, que é para onde ela vai, o que ela está fazendo de errado. Impacto de decisões. Isso, impacto de decisão. A controladoria, ela te dá munição para tomar decisão, né? Para sair daquela zoninha lá que tu tá, às vezes, eu sempre fiz assim. Não, agora vou morrer fazendo diferente. assim, né? Então, é por isso que ela me fascina, porque ela sai da técnica.
E tem muito isso na nossa região de pessoal ter essa mentalidade de, eu fiz assim, sempre fiz assim, meu pai fazia assim, e o pessoal não escuta muito, né? E eu tô aqui há 30 anos e tu vem me dizer agora que eu tenho que mudar. O famoso time que tá ganhando não se mexe, né? Só que às vezes o time não tá ganhando, e exato. eles não percebem isso. Às vezes ele tá empatando ou tá perdendo, né? Sim. E tu não tá vendo. Isso aí seria interessante pra alguém também que quer começar um negócio agora, né? Exato. Se já iniciar fazendo um plano assim, tu consegue, digamos, prever 10 anos na frente ou não? Ou é algo muito... No Brasil não, a no estabilidade Brasil, econômica é muito alta. Hoje, assim, no passado, o que a gente falava quando falava de planejamento estratégico? Planejamento de curto prazo, 1 ano. De médio, 5 e de longo, 10. Hoje isso caiu totalmente, não existe mais isso. Hoje é planejamento de longo prazo, assim, máximo 2 anos. Médio prazo, 1 ano e curto prazo, 6 meses. Porque vocês imaginem que lá em novembro nós estávamos fazendo planejamento para 2020 e não tinha coronavírus. Sim. E em fevereiro estourou o coronavírus. Começou a aparecer. Março nós paramos. Não deu 6 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio já estava na curva lá em cima, né? E então não tem como fazer planejamento no Brasil hoje para mais do que 6 meses. E tu acredita que após passar a pandemia pode retornar esses cálculos? Não. Ou é algo que veio e vai ficar assim? Vai ficar. Tu lembra que a gente tem uma aposta aí valendo, né? Uhum. Dezembro E do eu ano vou passado. ganhar. Dezembro do ano passado eu trabalhava com ela, né? Daí a gente tava conversando sobre a Ibovespa e naquela época a gente tava batendo 120 mil pontos na pontuação geral. E eu falei pra ela, Sinara, dezembro de 2020 a gente vai estar acima de 120 mil pontos na Ibovespa. Ela falou, não. Eu falei, então vamos apostar. Já apostamos. Hoje está em 113 mil. Tem que subir 7 mil, vai até o dia 31 do 12. Não vai, André. Já ganhei essa aposta. Eu também acho que não, mas, né? A esperança é a última que morre. Eu não apostaria com uma pessoa que conhece muito mais que eu, né? Mas eu tô pela esportividade. E se tu não tivesse postado teu salário? Não, mas eu ameniço, não tem problema. Não, pode dar. Quando ele ganha uma aposta, ele cobra teso. Eu tô ganhando uma outra, tô ganhando muito, perdendo outra. Tem que equilibrar a vida. Então tá equilibrado. Outra questão que eu queria abordar, Sinara, tu como mulher, assim, como tu sentiu o mercado de trabalho lá na época que tu entrou e hoje em dia, assim, como você enxerga o mercado de trabalho para as mulheres, assim, principalmente na profissão contábil, assim? Então, lá em 2003, eu entrei num grupo de empresas aqui de Caxias do Sul, fiquei 10 anos, né? E aí, foi aí que se deu a curva total do meu crescimento enquanto profissional. Foi aí que eu fui controller por 10 anos, né? Nós éramos em 8 gestores, eu era a única mulher. E agora eu vou abrir o livro, né? Me chamavam de general e passavam a mão assim no meu ombro e diziam, e as estrelas estão lustras? Né? Porque eu era o capeta. Né? Eu gosto da sinceridade. A sinceridade, Eu era o capetinha. Então, assim, eu sentava, como dizia o próprio dono da empresa, eu sentava em cima do cofre. E só abre a porta se eu sair de cima, né? Então, mas isso depois eu fui vendo que não era assim que se trabalhava, que a gente tinha que flexibilizar e que não era dessa forma. Mas, sim, tem muito preconceito ainda com a mulher nesse cargo, né? Tem que ser uma mulher meio homem, assim, para assumir esse cargo. Tu não pode, por exemplo, ter aqueles rompantes de choro, agora eu vou embora daqui, não dá mais, porque, né? Não dá. Não dá. Tu tem que, né? Tem muito homem que faz isso aí. Mas o homem... mas o homem ainda, se tu olhares dentro das empresas, né? O controller, normalmente, ele é um homem. Então, a mulher, assim, ela ainda é vista muito como sexo frágil. E nós ganhamos ainda 30% a menos do que os homens em cargos de gestão. É muito. Eu lembro uma vez que tu comentou pra mim que tu teve que ensinar um cara a fazer a função que tu já fazia e ele ia ganhar mais que tu estava ensinando ele. Mais que eu, por ser homem, por ser pai de família, por ter... gente, eu sou solteira, não tenho filhos, sou solteirona, não vou casar, né? Bem que faz. Pode ser que eu me encontre com alguém, mas não vou entrar na igreja nem assinar o papel lá, não. E filhos passei da idade, né? Porque eu tô com 43 anos, então agora abriu o livro mesmo. Vamos abrir o livro, né? Porque eu não tenho problema com isso, mas enfim. Então, a mulher ainda é muito vista assim, principalmente em idade fértil, né? Vai ter filho, vai se afastar. Isso ainda é latente. Pesa muito ainda, eu acho. Embora a gente ache que não, sabe? Isso ainda pesa. Ou então ela é vista como daquele outro lado. Vai fazer um mimimi. Não posso ter alguém que me faça mimimi nesse cargo, né? Uhum. E também tem a questão, né, hoje, da idade, né?
Então, assim, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 15 anos, e vim construindo carreira, e talvez por isso eu tenha me perdido lá na formação de família, de ter tido meu filho, que era uma coisa que eu queria muito lá nos meus 35 anos. Então, eu vim galgando carreira, foi isso que eu fiz. E aí, quando eu cheguei num determinado ponto que é agora, por exemplo, né, há um tempo atrás, eu até participei de uma entrevista de emprego, e aí a pessoa olhou para mim e ela disse assim: nós estamos procurando alguém com mais energia. E aí aquilo me bateu assim, eu disse, tudo bem, né? Nada contra. Mas vamos pesar a experiência, vamos pesar o conhecimento, né? Então a idade pega. Depois dos 40, e para muitas empresas a gente já é visto meio que como velha, né? E aí a gente não teria... Aí, esses tempos atrás, uma amiga minha foi para uma entrevista, né? E aí, nós conversando, ela disse assim, sabe o que a mulher lá me disse? Ela me disse que está buscando gente acima dos 40 anos, porque é gente mais estável, mais madura e com experiência. É o contrário do que eu ouvi, né? Sim. Então, desanima um pouco a gente nesse sentido, né? Porque eu passei dos 40, eu não sirvo mais. Né? E não é por aí, né? E fora a experiência de vida que a pessoa carrega, né? Todos esses e anos. Profissional, né? De conhecer a coisa. Então, isso eu sinto muito na mulher. Já não é a mesma coisa com o homem, né? Dentro da área contábil, da área de controladoria. Tanto que ontem na aula chamei um amigo meu para fazer uma explanação. Ele trabalha numa grande empresa aqui da região e ele é controller há muitos anos. E durante as 6 aulas que eu estava trabalhando em pós-graduação com a galera, né, eu falei, se nós tivéssemos combinado, eu e ele, nós não teria dado tão certo, porque nós não combinamos a fala dele. E aí ele trouxe exatamente todos os assuntos que eu tinha abordado nas aulas, na prática, né? E aí, uma semana antes, eu tinha ouvido até de uma aluna, mas isso não é muito usado, né, prof, nas empresas. E eu fiquei puta da cara com isso. Por que não usam isso? Já sabemos que alguém vai repetir a cadeira. Um abraço. Nos vemos semestre que vem. E aí eu pensei assim, eu disse, eu fico ali investindo meu tempo, né, preparando coisa e ainda vem alguém aqui me dizer que não é usado. E o cara trouxe na fala dele, né, que era a questão da gestão por responsabilidade, e trouxe isso, daí eu quieto, eu disse, minha frase do WhatsApp, Deus está vendo. E ele estava lá, né, então eu digo, mas por outro lado, né, André, é bem gratificante, sabe, eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei fazer isso, né? Então, profissionalmente. Mas contábil não é visto quase como uma profissão mais do sexo feminino? Ou isso é algo que eu tô viajando assim? Não, eu posso falar agora como o bloco J da UX lá, 90% é mulheres. É mulher. É mulher. Curso muito... porque na minha cabeça as mulheres se dão melhores com números do que homens. As mulheres são mais inteligentes. Obrigado, Luan. Abraço, Luan. O problema é que elas não se dão bem entre elas, né? Isso é uma maldade, mas não é uma verdade. Não, eu já falo isso. Se as mulheres se organizassem e não brigassem entre elas, elas dominavam o mundo. Certo. Certo? Os homens são muito burros. Não, aí a gente é burra nisso. Porque isso é verdade. O homem é muito mais unido do que mulher. Sim. A mulherada é concorrente, né? A mulherada concorre. E quando eu trabalhei com a Sinara, a gente se entendia muito bem, eu acho que assim, pela linguagem, sabe? Porque a gente não tinha muito papas na língua, sabe? Tinha que falar um negócio, tá errado isso aqui, André. Ela chegava e dizia, faz de novo, tem que fazer assim, fazer... Não tinha, sabe? Ou tinha um apontamento, alguma coisa, tu chegava e esclarecia direto. E eu vejo que principalmente em escritório ainda tem muito disso de... Não seria se vitimizar, mas assim, eu vejo que as pessoas às vezes não sabem aceitar a crítica. Quando tu vai fazer um comentário, alguma coisa assim, a pessoa tá pecando naquilo, e profissionalmente, claro, falando, nunca envolvendo o pessoal, e a pessoa leva pro pessoal. Ela não consegue ter essa divisão entre o operacional e o pessoal. E o pessoal, profissional e pessoal, né? Tanto que quando alguém vem trabalhar comigo, né? O André, quando veio trabalhar comigo, agora tem a Thaís lá que trabalha comigo, né? Trabalharam outras pessoas. Eu sempre digo, quando eu tiver que te falar alguma coisa, eu vou te falar olhando na tua cara, no teu olho, e vou te dizer a letra. Sim. Né? Eu não vou ficar te amaciando, botando no colo, não é nada disso. Mas a gente pode cruzar a sala aí depois, no final do expediente, e tomar uma cerveja, não tem problema nenhum, nós continuamos amigos. Mas é muito difícil encontrar pessoas que enxerguem essa linha limitadora clara. A pessoa fica uma semana sem olhar na minha cara. E assim, tu tem que ser meio dura às vezes, porque a Sinara, ela, pelo menos agora na profissão que ela tá ali no posto, ela
sempre tem a última voz, geralmente fica passar por ela, sabe? As últimas decisões, a última correção antes de mandar para um cliente. Então, assim, é muita pressão, sabe? Parando para pensar, a posição que tu trabalha hoje é uma posição muito pressionada, né? Tanto que tu, às vezes, quer dar uma diminuída nessa, quer dividir as funções, dividir os cargos, porque é pesado, né? É puxado. É um fardo corrido para se puxar. E esse semestre também, né? Eu gosto muito da sala de aula. Eu sempre digo que eu gosto da confusão. A confusão é uma maravilha. A sala de aula é a confusão armada, né? Só que esse semestre está judiado. Esse semestre eu estou com 19 orientandos de TCC. E agora eu vou deixar o meu coraçãozinho batendo aqui, né? Porque 8 defenderam o TCC na quinta-feira e foram 8 conceitos 4. Aí, então eu tô feliz. Aí é orgulho, sabe? Aí que vem a dedicação de todo esse trabalho, né? Sim, tô feliz, mas assim, muito puxado. Sorte que foi um ano pandêmico, eu diria pra vocês, porque eu não teria aproveitado nenhum final de semana pra viver. Nossa. Né? Trabalhei quase todos, porque eu trabalho de dia, né? Então, isso eu não quero mais. Né? Então, próximo semestre já vai mudar. O que tu tá achando dessa relação EAD para contabilidade, assim, com toda essa pandemia que vem acontecendo? Qual o impacto tu acha que vai dar na contabilidade? Assim, impacto, na verdade, a gente teve que mudar. Eu acho que serviu pra gente se dar conta de quanto a gente é camaleão, né? De quanto a gente aprende rápido. Porque nós tivemos que pular de um ambiente totalmente presencial e ir para um ambiente totalmente online, mesmo que seja síncrono, né? Que a gente está ali junto com o público, mas quem não tem afinidade, por exemplo, o tempo inteiro está na frente da câmera, todas as noites, né? Eu entro em ação, como eu brinco, né? 8 vezes por semana, porque entre os TCCs e tudo, né? Eu acho que a contabilidade ela teve que se adequar a uma série de coisas, porque teve um monte de normas aí que mudaram, né? Mas me preocupa muito o ensino da contabilidade. Esse fica prejudicado, na minha opinião. Porque às vezes, vamos pensar assim, agora tem algumas matérias, vamos chutar industrial, que é uma matéria que envolve muito, tu fazer uma empresa, uma indústria na parte contábil. Então envolve muitas ligações, interpretações, e realmente, quando a gente fez presencial, assim, se ajudando entre os colegas, já era de uma matéria difícil, sabe? Era assim que abriu o semestre, tinha 50 pessoas, 10 iam rodar quase certo, assim, sabe, no primeiro semestre, por causa que era uma matéria difícil. E pensa a distância, sabe? Deve dificultar bastante o aprendizado. Até porque, assim, quando a gente está em sala de aula, tu pega o pincel atômico, tu vai pro quadro, surgiu na hora o exemplo, né? Tu vai lá, tu coloca os números no quadro, e aí, pessoal, é assim, é assado, então vamos tentar agora de outra forma. Atrás do computador não tem isso. Tu tens que ter a aula 100% planejada. Então, assim, tu entra em sala de aula 19h40, tu sai 22h15, que é o meu tempo de aula, e eu tenho que ter 100% do tempo planejado já. Planejado para mostrar, para compartilhar uma tela, né? Se eu vou para a sala de aula presencial, não, eu pego caneta e vou para o quadro. Então, vamos pintar uma situação aqui agora, e pinta a situação. E se fosse assim? E isso te leva, às vezes, meia hora, 45 minutos da aula, e tu tá fazendo a galera pensar. E eu acho que em sala de aula gera um debate maior, que às vezes tu coloca um exemplo, dá uma dúvida, tu já entra em outros caminhos explicando o mesmo conteúdo de uma outra maneira que tu não havia nem pensado antes de entrar em sala de aula. É isso aí, é a química, né? É a química da sala de aula. Ou então, às vezes, o aluno está lá sentado e ele diz, prof, vem aqui. Lá no escritório eu tenho essa e essa e essa situação, o que a senhora acha? Agora eu não vou poder te explicar, mas fica depois do horário que eu vou conversar contigo. Então, tem muito disso. Ou então, professora, tem 15 minutos antes da aula, preciso trocar uma ideia. Então, essa dinâmica, hoje, ela não existe mais. É uma falta. Eu estudo jornalismo na FCG e isso daí, esse ano eu tranquei. Até porque eu não ia bem, não é porque eu gosto da aula por causa disso, da sala de aula. A dinâmica, né, que tem na sala. Cara, é diferente, eu presto mais atenção. Eu sei que eu na frente do computador eu ia me distrair muito fácil. Me distrai muito fácil de qualquer coisa. Então. Vem notificação, tu vai dar uma olhada no Face. Aí a mãe liga a TV, aí o marido vai falar... O cachorro tá latindo. É diferente, tu está com tempo pra ficar lá, tu se concentra naquilo. E se seria difícil pra jornalismo, que é comunicação, que é algo mais, vamos dizer, mais fácil, imagina pra contábil que tem números e coisa, e tu tem que prestar atenção no exemplo e estudar a fundo, deve ser... Para aluno também deve ser muito complicado. Sim. E sem contar que, assim, muitas vezes, quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver a sala, né? A sala do Meet lá. Nós trabalhamos com o Google Meet, né? Então, não consigo ver, porque aí eu só tenho um computador. Então, eu trabalho com aquela tela, tá compartilhando, eu não enxergo a sala. Eu ouço se alguém me aciona no chat, ou se não, se me aciona no microfone.
Mas aí, às vezes, eu me sinto lá sozinha e abandonada, porque os alunos não abrem a câmera e não abrem o microfone. Contábeis é um curso que não interage muito nem presencial. Imagina a distância. Então é assim, ó. Eu vou dizer para vocês, mas melhorou, né? Tem gente que me diz assim, melhorou, agora tu sai do teu quarto que tu trabalha e tu vai pro teu quarto de dormir. Sim, melhorou o deslocamento, melhorou não estar na chuva, no frio, né? Ou no calor excessivo, porque tu tá no conforto da tua casa. Mas em termos de trabalho, triplicou. Porque antes eu ia com coisas na cabeça, agora não posso mais, eu tenho que estar tudo programado. Então triplicou o meu trabalho. Né? Então é isso que pegou mesmo. Mas eu acho que o ensino, ele vai ficar prejudicado, sim. Ou seja, vai gerar profissionais, não vou dizer menos qualificados, mas menos preparados, talvez, para uma... Exato. Para uma coisa futura que não conseguiu ver em aula. É que, sabe assim, o principal diferencial de um professor de contábeis é a experiência. Pelo que eu vejo, assim, eu tive professores que eram muito técnicos, mas não tinham a noção da vida profissional. Uhum. Não sabiam trazer um exemplo, sabe? Então, os professores que tinham essa noção de pisar no chão de fábrica ou trazer um exemplo prático da vida real que acontece todo dia, assim, nas empresas. Porque, assim, vamos ser realistas. O que tá nos livros não é nem 50% do que é a vida real, sabe? A vida real é cliente mandando coisa errada, é cliente fazendo coisa errada, e tu tem que aprender a encaixar o teu conhecimento naquilo ali que tu aprendeu, sabe? Tu tem que ir moldando o teu conhecimento, sabe? E o professor que tem essa visão é completamente diferente. A aula, o aprendizado, a noção que ele traz. Tanto que ontem, né, André e Luan e Denis. Tá, eu até ir embora eu vou gravar. Ontem eu estava até conversando com o pessoal da pós-graduação, porque assim, o pessoal da pós-graduação, qual é a diferença da graduação? O cara tá ali porque ele quer. Porque a graduação, ela é meio, hoje em dia, ela é meio que obrigatória. O mercado começa a te olhar meio diferente, né? Sim. Mas a pós-graduação, tu vai fazer se tu quer. Então, o cara que tá ali, né? Ontem eu estava até falando para eles, tem gente boa que tá ali. E a gente tem que valorizar esse passe. Tem que valorizar esse passe. E aí, um rapaz lá abriu o microfone e ele me disse assim, mas professora, eu tenho raiva do que diz lá na literatura, porque lá na literatura o mundo é perfeito. Eu disse, pois é, por isso que a gente tem que ser crítico. Porque a gente sabe que não é isso. Às vezes o cara que escreveu o livro, ele nunca trabalhou. Assim como o cara que faz a lei. Ele não operacionaliza a lei. Sim. Não vai lá pro vamos ver, né? Então eu digo, tem que ser crítico, porque lá no livro está escrito que custo fixo nunca altera. Mentira. Né? Custo fixo altera, sim. Lá no livro está escrito que não tem produto com problema de qualidade. Como não? Tem problema de qualidade. É um mundo perfeito, né? Então não tem mundo perfeito. Aí, essa semana também, numa banca de TCC, a menina colocou lá no trabalho dela orçamento estático. Quando chegou a minha vez de comentar, né, eu disse assim, isso tem que sair da literatura. Acabou o orçamento estático, não existe mais, que é o orçamento duro. Sim. Né? Como? Com a Covid-19. Como assim? O orçamento estático, tu faz ele, por exemplo, lá em novembro do ano planeja anterior, o próximo ano. Tu planeja todo 2021. E aquele planejamento morreu, tu não pode mais alterar. Não tem alterações. Isso não existe mais. E assim, ó, o dólar dispara para R$6 e é o impacto que vai trazer no frete. E não é só no Brasil, é no mundo. Porque a Covid foi em todo mundo. Ela disse para nós assim, ó, acabou. 1 mais 1 é 2. Agora 1 mais 1 pode ser 1,5. Pode ser 2,5. Né? A resposta para tudo é depende. Depende. Isso é meu lema, tá me copiando. Aprendi, né? Alguma coisa a gente aprende. Mas a resposta para tudo é depende. Diz uma coisa, trabalhou sempre com número? Sempre. Desde 92. Sempre. Comecei como caixa de supermercado, veja bem. Mas não trabalhou na contabilidade sempre. Quando alguém diz veja bem, quer te enganar, né? Veja bem, mas... Mas eu fazia a entrada de notas fiscais. Na paralela com... Então, eu já trabalhava um pouco no fiscal, né? No departamento fiscal. E aí eu fui. Depois eu trabalhei na parte financeira de uma empresa, né? E depois fui para uma outra que também era financeira. E em 97 eu ingressei na área contábil mesmo. Então, daí pra frente, nunca mais saí do contábil. Mas e quando era criança? Não vem dizer que quando era criança tu queria ser química, porque não? Não, fazia as contas de casa só. Administrava a família. O pior é que, eu não sabia, não me lembro o que eu queria ser quando eu era criança. Mas a única coisa que eu lembro, que é uma coisa que uma vez até num discurso de Paraninfo eu falei, né, que um dia lá na minha casa em Bento nós temos uma área na frente da casa, né, que a gente diz a área, né, a gente antes da varanda, né, a gente diz a área.
E aí eu lembro que eu estava sentada na porta da casa e meu pai estava sentado ali numa cadeira, né? E eu era uma guriazinha, bem novinha. E aí eu dizia assim para ele, porque eu vou fazer. Estava no primeiro grau, né? Eu sou da época do primeiro grau. Primeiro grau, segundo grau, vou fazer a faculdade, né? Eu dizia na época, depois eu vou fazer uma pós-graduação, depois eu vou fazer um mestrado, depois eu vou fazer um doutorado. E o meu pai botou a mão assim no meu braço e disse, calma, não sou nem tão alto que tu não vai chegar nem na metade. Vai com calma, ele dizia. Porque a gente era muito pobre, né? Chegou uma fase aí da nossa vida, assim, era só meu pai que trabalhava, era só meu pai que comia carne em casa. Porque as condições não eram boas. Nunca passei necessidade, nunca passei fome, frio, nunca deixei de estudar. O meu pai desenhava o nome dele, ele era semi-analfabeto, né? A minha mãe fez até a 5ª série. Mas eles, na cabeça deles, como eles não puderam estudar, eles empurraram eu e o meu irmão o máximo que deu. E de tudo aquilo que eu planejei lá naquela época com meu pai, eu só não fiz o doutorado. Mas até o mestrado eu fui. Doutorado acho que eu não vou fazer, porque agora eu também estou meio cansada, né? Não sei. Mas eles empurravam muito, né, nesse sentido. Então, eu devo isso aos meus pais, né, ter chegado onde eu cheguei. Legal. Isso é o meu grande orgulho, porque eu venho de uma família muito humilde. Muito humilde. Da hora. Sinara, parando para pensar assim, que cada vez mais o mundo evolui, a tecnologia, a informação cada vez mais rápida acontecendo, como tu enxerga assim, o futuro contábil, assim, porque cada vez mais o profissional do débito e crédito está morrendo, né? Está morrendo. Então, para ti, como tu enxerga essa visão futura da contabilidade? Assim, ó, André, espaço para todo mundo sempre tem, né? Eu acho que o medo da cadeira é uma grande fria, tem que sair daí. Mas tem que sair também do débito e crédito. As pessoas têm que pensar que vai ter espaço cada vez mais para quem pensa, né? Para quem acha alternativas, porque a ideia é tornar o serviço braçal automático, automatizar ele. Então, as pessoas têm que começar a gostar de análise, as pessoas têm que começar a gostar de controladoria, elas têm que começar a gostar de olhar para uma demonstração contábil e concluir em cima disso, porque isso é estratégico, né? Sim. Então, muito provavelmente, se não forem por esse caminho, que é o caminho do pensar, aí vai morrer na casca mesmo. Porque já tem até alguns sistemas que fazem simples, umas coisinhas que já fazem automático, né? Automático. Então tá começando a morrer, sabe? O óbvio... São ainda meio problemáticos, tá? Nós até esses dias pegamos uma empresa que ia nesse sistema automático, é bem problemático. Mas vai evoluir. Sim. Vai Tudo começou evoluir. errado um dia e chegou no nível que tá. Exato. Os sistemas contábeis hoje em dia tá louco. Te entrega o negócio pronto ali, os relatórios, Hoje eu acho tudo. que a grande sacada aí do contador é Power BI, dashboards. É isso aí. É o futuro, por enquanto. É o futuro por enquanto. É fazer o cara enxergar visual. Porque nós somos visuais, né? Aí é diferencial tu mostrar um gráfico apontando resultados. Porque aquele monte de sabendo número que tu falar. conhece, né? É, exatamente, sabe? Tu só tá transformando os números em desenhos aí, praticamente. Eles conversando e tu se olhando o que quer dizer. O que a gente vai fazer com o nosso carnê? Agora bater um papo de contador, mas faz parte. Vamos falar um pouco dos teus hobbies, Sinara, pra mudar um pouquinho pro pessoal poder interagir aqui. Vamos voltar pro teu lado de viagens. Você é uma pessoa que viaja muito, né? O mundo. Sim. Precisa esfriar essa cabeça, né? Quantos lugares tu já viajou no mundo, assim, mais ou menos? Nossa, eu já perdi a conta, mas já fui para muito lugar. Eu conheço uma boa parte da Europa, conheço a América do Sul quase toda, fui até o México. Não conheço o Chile, era para ir agora em 2021, mas o que eu quero mesmo tá fechado, não vai dar para ir, né? Tu queria onde lá? Eu queria ir para a Ilha de Páscoa e queria ir para aquela outra ilha de... eu nunca sei dizer se é Chiloé, enfim. E estão fechadas, né? Então não dá para ir, tem que ir com o PCR, tudo direitinho, mas esses dois pontos não dá para visitar. Então eu não quero, porque quando eu vou para um lugar, eu vou para conhecer tudo. Quando eu fui para Bolívia, que não foi agora em 2020, foi em 2019, eu botei uma mochila nas costas, eu fiquei 26 dias na Bolívia, né? E eu fiz toda a Bolívia de ônibus lá dentro, né? Peguei um avião até Santa Cruz de la Sierra e de lá eu comecei a fazer a Bolívia. Mas tu vai sozinha? Sozinha. Ela quebrou essa barreira. Ela já tava me contando esse tempo que a primeira viagem é difícil, né? Sozinho, mas depois primeiro quebra... eu fui pro Peru, sozinho. E é muito bom. Não quero mais viajar acompanhada. Mas tu me contou que tu vai pra hostels, né? Hostels conhece uma galera diferente, né? Sim. Porque é junta, que assim, né? o sozinha, ele é um sozinho entre aspas, né? Eu normalmente saio com a passagem do Brasil até o destino e a volta. Porque eu tenho que voltar, tenho que trabalhar, né? E com a primeira reserva da primeira cidade.
né? E depois um aplicativo lá no celular, né? Um aplicativo de deslocamento público e um aplicativo de hotéis ou hostels. E tu vai fazendo. Tu vai planejando a tua viagem conforme tu vai andando. Eu uso o transporte intermunicipal, que é rodoviária, né? Então vai para a rodoviária das ônibus cidades. tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar. Algumas cidades têm trem, né? Então a gente usa o trem. No caso da Europa tem trem, mas eu não fiz mochila para a Europa ainda vou fazer. Fiz mochila na Bolívia, no Equador. Na Colômbia, na época, eu fui de pacote. Mas quando eu fiz a primeira, é muito simples. É muito simples de fazer. E muito fácil, porque tu encontra muitas pessoas. E o sozinho tipo, eu, como sou uma mulher, né? E aí é um pouco mais perigoso em país latino, então não saio de noite. Eu ia perguntar isso aí, se tinha algum perigo. Tem. Em Bogotá, na praça principal lá da Colômbia, meu celular foi roubado. Eu bem boca aberta, tirando assim uma foto lá da praça inteira, o cara passou e levou embora o celular, né? Só deu tchau. Só tchauzinho e levou embora meu celular. Ele enxergou de longe, é turista. Outro turista. Com certeza, né? Aí eu aprendi que algumas coisas eu não podia fazer, né? Mas isso a vida ensina também, Ensina, mas é muito fácil. E assim, para vocês terem uma ideia, viajar na mochila, eu fiquei 26 dias na Bolívia, 23 dias no Equador, no início desse ano. Fiz todo o Equador, né? Porque eu vou e eu mapeio, estudo o destino, né? E eu faço lá as rotas pelo Google Maps, né? Antes de sair do Brasil, e aí eu vou traçando tudo aquilo, vou saindo. Uma controller, uma controller na essência, abrindo o mapa ali, brincando. E aí eu compro um livrinho lá, né? Daquele, como é que é? Planet, acho que é. É quase um banco imobiliário ali. Estudo bem o local e vou, né? E traço meus pontos turísticos. E assim, ó, gente, para vocês terem uma ideia, né? 26 dias na Bolívia, eu tinha milhas, comprei a passagem de ida e volta com milhas do cartão, mas eu gastei R$ 5.347. E eu fiquei 26 dias. Vocês vão me dizer, tu dormiu no hotel de 5 estrelas? Não, eu dormi em hostel. Tu compartilhou o quarto? Sim, eu compartilhei. Compartilhou o banheiro? Sim. Cheguei em casa, ajoelha na frente da tua porta e diz, Senhor, obrigado. Meu banheiro, minha água casa, quente, água quente. Banho. Fiz salário do Uni, né? Fiquei 4 dias no deserto, tudo incluído nesse valor, né? Fiz a Estrada da Morte de bicicleta, 62 quilômetros, numa estrada cotovelo, assim, ó, né? Foi a maior sensação da minha vida. Mas a pior aventura que eu fiz foi subir o vulcão Cotopaxi, agora em janeiro, no Equador. Esse sim. Qual é a altura? 5 mil? 5 mil metros acima do nível do mar. Nossa, o ar deve ser muito rarefeito lá em cima, né? Muita náusea, muita dor de cabeça, mas lindo, impressionante. Nunca mais. Primeira e última. Mas assim, falar de viagem a gente pode ficar aqui uma semana, porque eu amo de paixão. Eu não sei se tu conhece, tem um perfil no Instagram de que é 2 caras que saíram num Fusca pra ir até o Alasca. Sim, Fusca 2. Eu sigo, eu já troquei até ideia com eles. Os dois são muito gente boa e tal. E, cara, eles compartilham as fotos e tu fica com uma vontade de ir. E fazer um mochilão também deve ser algo... E foi isso que me motivou. Porque o mochilão, ele te torna muito independente. Tu faz o que tu quiser. E o viajar sozinha, às vezes as pessoas me dizem assim, mas uma mulher viajando sozinha. O viajar sozinha, ele te dá, além da independência, liberdade. Tu come onde tu quer, tu vai para onde tu quer, tu dorme a hora que tu quer. Eu tive vários perrengues, né? Porque esses países, o meu único receio quando eu vou viajar é a comida. Porque é bem diferente da comida da Serra Gaúcha, não é da comida brasileira. A comida da Serra, que a nossa comida é boa, né? Aqui é. Então, é sujo, né, gente? É porquinho o negócio. É que tu vai olhar as cozinhas... tu olha as cozinhas, não vai. Tu não foi pra China, né? Ainda não. Mas vou ir. Mas daí acho que eu vou levar um monte de barra de cereal. Tá bom. Só não me vou levar o Trento que eu ganhei. É só McDonald's lá. Só não me vai do morcego. Já deu problema isso. Diz que a Índia também a Índia é podre. A higiene pra comer, diz que é muito ruim. O pessoal lavando roupa, tomando banho, tudo na mesma água, no mesmo lugar. É que tem um rio que é desde que é sagrado lá e tipo, eles tomam aquela água, jogam os bichos mortos lá pra dentro. Sim, tudo no mesmo lugar, né? Os corpos, as coisas, tudo. É tudo lá que é rio. Eu tenho um amigo que foi pra Índia, ele disse que até lençol teve que levar, porque parece que o lençol de lá é uma areia. Nossa. Então pensa quantos já usaram ali, né? Mas na Índia uma vez eu vi um documentário que os caras que dormem os camponeses, eles dormem tipo no chão, só com uma coberta, por isso tem muito acidente com cobra, que as cobras invadem as casas. E picam, né?
Até porque é muita gente morando na Índia, né? É Muito, 1 bilhão, acho, de pessoas lá. Eu não sei se é Índia ou China, que é o mais populoso, Nossa, né? É muito, muita a gente. China é mais, Acho que a China é Índia mais, é né? É. É a China e depois a Índia. Mas é um aprendizado legal, a gente aprende bastante. Quando volta, aprende a valorizar, né? O feijão e arroz, então tu volta enlouquecido pra comer. E a comida de mãe deve ter um gosto diferente e depois. quando tu come bem, assim, eu encontrei alguns lugares, então, que daí tu vem varado de 3 dias que tu não come bem. Aí quando tu come bem, aí prepara. No dia seguinte tu fica de cama. Ah, é. Ou tu tem um dia de rainha no trono, né? Tem algum perrengue engraçado? Pode contar ou não? Ai, meu Deus, tem, né? Sempre tem. Então, eu tenho 2, na verdade. Um que eu passei na Colômbia e outro que eu passei aí na Bolívia. Na Colômbia, em Cartagena, né? Cartagena, que as pessoas dizem. Existem as arepas. A arepa é uma bolachinha, né? Do tamanho de uma bolacha Maria. E ela é feita com ovo e maíz. Maíz é um milho que eles plantam lá, plantam em toda a América, com exceção do Brasil. E é um milho vermelho, né? E no Peru eles fazem até uma bebida com esse milho, muito forte, assim, né? É fermentada, enfim. E é uma delícia essa tal dessa arepa. E eu comi 4 bolachas Maria, né? Vocês não têm noção. A reação não foi legal. Não parava água no meu estômago. Eu tomava água e a água vinha de volta. Eu parava. Bom, assim, entre vômito e diarreia, meu Deus, vocês não têm noção. Eu tive que quase dormir no vaso, porque não tinha condições. Fez tão mal, tão mal, tão mal. Nunca mais também. Mas porque não é acostumada. Não sei, ou talvez porque o ovo é feito com ovo cru, né? Então, talvez por isso. Aí, às vezes dá alguma reação no corpo da pessoa. E também, como eu já vinha uns dias sem comer direito, daí tu... Vai mas somando daí os tu tá fatores. enlouquecida de fome, tu tem que comer, né? E aí tu comeu errado. E no Equador, então, e olha um lugar e olha outro. Um dia me mandaram no mercado público comer o tal do ornado. O que é o ornado? É um porco inteiro, assado, né? Eles ficam lá macerando o tal do porco lá num tempero deles e depois eles assam ele inteiro, né? E aí me venderam um potinho do tal do ornado, né? E aí o tal do potinho lá, com a mão que pegava o porco, pegava o dinheiro e tudo. No dia seguinte eu quase morri. Cara, então, eles usam um paninho aqui no ombro, que esse paninho já é pra passar na mesa, já é pra secar o suor. Pretinho. É. O pano de branco ele tá preto. É brabo, é brabo. Quando tu se planeja fazer um mochilão, tu se planeja pra estar sempre em roça, mas tu leva alguma coisa pra... deu um perrengue, eu vou ter que acampar em algum lugar ou não? Durmo na praça, tia, daí não vai... Nunca aconteceu, né? Mas não levo nenhum material de acampamento. Sempre... Assim, eu não vou fazer propaganda, mas eu tenho o Booking, né? Então eu reservo pelo Booking. O que pode acontecer? Às vezes sai um pouco fora do teu orçamento. Tu tem que pegar um estabelecimento um pouco melhor e aí mais caro, porque lotou os outros. Né? Não, mas eu quis falar tipo de um deslocamento. Não, tu faz também tudo de ônibus, né? De ônibus, Daí, por exemplo, quando eu estava na Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra para Cochabamba, são 12 horas de ônibus. Aí eu peguei às 6 horas da tarde, cheguei às 6 da manhã em Cochabamba. Então eu dormi no ônibus, né? Então eu faço essas indiadas aí. Né? Saio de noite do lugar, daí eu já economizo uma diária, né? Sim. E aí durmo no ônibus. Bah, que legal. Sinara, eu queria te fazer uma pergunta agora, saindo um pouquinho das viagens, assim como a gente tá chegando mais pro final também. Se você tivesse que dar um conselho pra alguém que tá pensando em iniciar em ciências contábeis, uma pessoa com experiência da tua vida e da tua profissão, docência, qual seria o conselho? Trabalhe na área, antes de iniciar o curso. Né? Se tem vontade de ser contador, se submete a um estágio, se submete a um salário menor, mas vai trabalhar no dia a dia. Porque essa ligação de teoria com prática, né, ela é muito importante. Então, tu consegue trazer isso para o teu dia a dia. Vai trabalhar na área. Às vezes tem que baixar o salário, né? Porque, né, dependendo de que área tu tá, tu tem que baixar. Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Assim como eu digo que o professor que trabalha tem outra visão de sala de aula. Perfeito. Para encerrar aqui a última pergunta e a mais importante, como foi ter o privilégio de trabalhar com uma pessoa maravilhosa como eu? Não precisa responder, cara. O André só as piadas.
Só se quiser. Então o André, ele foi corajoso. Não, fui eu que mandei e-mail pra Sinara pedindo pra trabalhar com ela. Na verdade, o André, ele nem era meu aluno quando eu verdade. divulguei, ele já não era mais meu aluno, É verdade. né? E Só daqui que chegou a notícia nos meus ouvidos. daqui a pouco aparece o André lá e eu digo, mas é corajoso, né? E veio. Não, e eu tava trabalhando num outro escritório e já tava putaço, porque sabe quando tu chega num ponto do teu trabalho que tu já não consegue mais ver perspectiva de crescimento, tu tava ali, eu Sei. falei, eu quero terminar o meu curso, mas eu quero dizer assim, sair de ciências contábeis do curso e dizer assim, eu sou contador, sabe? Eu tinha sempre aquela dúvida, mas será que eu vou ser um bom contador? E daí surgiu a oportunidade, daí me falaram e eu mandei e-mail. Não, mas foi muito bom, a nossa experiência foi muito boa. Especialmente porque na minha cabeça, né, poder dizer tudo que eu penso, é um caminho andado. Não, resolve metade dos problemas. E saber que no outro dia a pessoa vai me dizer bom dia sem problema nenhum. Sabe, eu não sei, o André, como um aluno, acho que foi uma boa pessoa, como trabalhando na área, foi uma boa pessoa. Mas a gente quase apanhou porque ele não sabia fazer 20 menos 8. Não, é pode. verdade, isso é verdade. Conta. Chegou lá. Eu estava alcoolizado, não me julgue. Não, era 20 menos 12. Era 20 menos 12 lá, daí o cara falou... Eu dei 20 assim, o cara me devolveu 8, né? Daí o André, tá errado. Falou pro cara. Não era um lugar muito legal, foi essa pandemia. Não, e daí foi engraçado, foi que daí assim, a frase pra matar e encerrar esse negócio. Daí eu falei, tá errado, e o Denis falou, André, tá certo? Tá certo, André, não tá errado. Daí eu parei, olhei assim, daí o cara só deu uma risadinha e falou assim, certo que você só ia pra escola pra comer lanche. Eu tava fazendo TCC, eu só fiquei quieto, peguei meu troco e saí. Não tinha o que falar. 20 menos 12, então. Judiou. Então esta foi a nossa entrevista com a Sinara. Eu queria agradecer muito por ela dispor do seu tempo de vir aqui falar um pouco sobre a profissão, falar umas bobagens com a gente, se soltar. Foi uma grande entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Foi uma honra. Se você quiser divulgar sua rede social, Sem dúvida. É curso. uma honra estar aqui. Então pode falar suas redes, ou se você quiser divulgar o curso que você está dando, tá docência em pós agora, você está dando também. Agora terminamos, né? Então agora só vamos retomar a partir de março, abril do ano que vem. Mas eu sou professora, então, do curso de Ciências Contábeis da UX. Agora, em março e abril, a gente tem curso de Imposto de Renda, então venham participar para aprender a fazer suas declarações, né? Tem a questão de destinação de RV que tu está dando uma palestra também, né? Isso, tem destinação de Imposto de Renda agora até dezembro para as entidades, então, sociais da cidade, né? Que a gente também orienta e tem orientações gratuitas via Google Meet, né? E também tem uma série de outros cursos aí que a gente trabalha, né? Então, sempre aí. E as minhas redes, então, é Sinara Jarozeski, bem fácil. Agora não, facilitou. Lá no Instagram, lá no Facebook, né? vai E botar lá na no descrição. LinkedIn. Vai estar na aba ali pro pessoal poder pesquisar, se vocês quiserem entrar em contato, pedir algum conselho, ou até alguma vaga, alguma coisa. Até a gente tá procurando uma pessoa, divulgando né, pra uma trabalhar. pessoa para trabalhar comigo. Olha Isso aí. Boa sorte pra quem conseguir ali. Isso aí. Baita Para aprendizado. aprender bastante. Então tá, galera, nos vemos na próxima semana para mais um 880 Entrevistas. Muito obrigado e até mais, galera. Valeu. Abraço. Valeu, abraço. Um abraço.